Olá, meus amigos e minhas amigas. Como essas últimas semanas podem nos ajudar a avaliar o que vem por aí em Gaza e em Israel? Nas semanas desde o devastador ataque do Hamas em 7 de outubro, que matou mais de 1.200 israelenses, como sabemos, o país iniciou uma profunda e prolongada transformação em sua estratégia de segurança. Essa transformação durará anos e exigirá um imenso sacrifício e unidade nacional. O massacre expôs falhas verdadeiramente catastróficas nos serviços de inteligência e segurança de Israel. O antigo modelo, que era baseado na contenção e dissuasão limitada do Hamas em Gaza, orientado por alertas antecipados, defesa de fronteira e uso ocasional da força, ao que parece está completamente desacreditado. O primeiro-ministro Netanyahu, não apenas ele, mas autoridades que foram incapazes de prevenir os ataques, terão que prestar severas contas por seu papel no desastre. Para alcançar uma vitória duradoura contra o Hamas, Israel reconhece que não pode limitar-se à força e precisará complementar a campanha militar com esforços diplomáticos. As breves e limitadas operações militares anteriores em Gaza são modelos totalmente inadequados para a natureza existencial da guerra prolongada que Israel agora enfrenta. Se lembrarmos de todas as guerras em que se envolveu na região desde a sua criação, elas sempre tiveram curta duração, mas parece que Israel dessa vez considera a possibilidade de que a ação curta não será suficiente. Ao invés disso, esta será uma campanha prolongada de muitos meses ou anos. Claro que isso exigirá um alto nível de mobilização, sacrifício e unidade nacionais sustentados por um período extenso. Note que o emprego de um exército numeroso trará dificuldades para a economia israelense, uma vez que os reservistas são cidadãos ativos na economia e de uma hora para outra foram deslocados para o campo de batalha, e seu emprego generalizado está apenas no início. Após uma maciça e destrutiva ofensiva aérea inicial, as forças terrestres israelenses agora avançam lentamente por bairros densamente povoados em Gaza para degradar e isolar metodicamente a infraestrutura política e as capacidades militares do Hamas. Enfrentam inimigos extremistas bem preparados e fanáticos que usam hospitais, escolas e a população civil como escudos humanos. Embora, ao que pareça, isso não tenha tido resultado, uma vez que Israel tem bombardeado esses escudos sem dó nem piedade. Exatamente isso, ao meu ver, tem fortalecido não o Hamas, mas a ideia que ele representa. Eu diria que o grupo, ou seus ideais, se alimentam dos corpos das crianças esmagadas pelas bombas israelenses em Gaza. Pouco se comenta na imprensa, mas os ataques aos campos de refugiados representam mais do que ataques a um líder do grupo escondido entre os civis. Para chegarmos a essa conclusão, seria necessário entender o significado de um campo de refugiados palestinos dentro de um território palestino. Por que eles são refugiados e estão dentro da Palestina? É que esses palestinos são, na maioria, descendentes de palestinos que viviam no território do que hoje é Israel. No entanto, tiveram que fugir do território como consequência da Guerra de Independência, em que Israel ampliou seu território original pela primeira vez. Esses palestinos, muitos deles inclusive, carregam um cordão com uma chave até hoje, como um símbolo de que um dia ainda voltarão para suas casas. Pensem comigo, como isso poderia acontecer? Com a eliminação do Estado de Israel. Vocês percebem como os campos de refugiados dialogam intrinsecamente com as ideias defendidas pelo Hamas? Essa equação pode ser complexa, mas eu pergunto a vocês, ela já foi compreendida pelos think tanks israelenses? Claro que sim. Ao mesmo tempo, Israel continua sob ameaça contínua de bombardeios massivos de foguetes a partir do Líbano pela poderosa milícia xiita Hezbollah, que é apoiada pelo Irã, bem como ataques de drones e mísseis dos rebeldes hutis do Iêmen, também patrocinados pelo Irã. Os ataques de Israel contra o campo de refugiados, inclusive, levou o grupo iemita a declarar guerra a Israel e o presidente turco a fazer duras críticas ao país, o que estremeceu a relação diplomática entre os dois estados. Questões humanitárias extremamente delicadas e complexas complicam os esforços de guerra de Israel e aumentam os custos, assim como a possibilidade de que líderes do país, tanto militares quanto civis, possam enfrentar num futuro o Tribunal Penal Internacional. Aí você pode pensar, mas Israel não é signatário do TPI. Mas aí eu te respondo,
O Estado palestino é. Os supostos crimes de guerra ou genocídio ou agressão teriam sido praticados no território palestino e, com isso, estariam sob a jurisdição do tribunal. Equilibrar as duras necessidades das operações militares com a proteção de civis inocentes é um desafio moral e estratégico constante e delicado. A morte de mais de 1.000 crianças diariamente não é moralmente defensável como dano colateral. Agora, quando a fase principal dos combates terminar, estabilizar Gaza sem permitir o ressurgimento da capacidade militar e da influência política do Hamas se provará um desafio bem complexo. Combater militarmente é uma coisa, derrotar ideias é outra totalmente diferente. Toda ação gera uma reação e esse princípio também funciona no campo das ideias. O medo e o ódio podem se retroalimentar e sempre aparecerá alguém para se aproveitar desses sentimentos. Quando não se valoriza a história, acaba se desperdiçando precioso tempo de aprendizado. Para cada ação contundente de Israel ou do Ocidente contra árabes no Oriente Médio, historicamente surge um grupo ou mais em resposta a essa ação. Só que esse grupo cresce e continua existindo. O Ocidente precisa entender que as soluções deverão ser encontradas a partir de um debate que envolva tanto os palestinos quanto os países árabes. Assim como não se combate um vírus marretando a cabeça do doente, a questão árabe-israelense, que é muito mais ampla do que a questão palestina, não se resolverá repetindo o Nakba. Parceiros regionais e internacionais precisarão apoiar e supervisionar o estabelecimento de uma administração palestina responsável, efetiva e genuinamente comprometida com a paz e o estabelecimento de 2 estados para a região. Lembram do Conselho de Tutela das Nações Unidas, que funcionou até garantir a autonomia da última das colônias independentes, Palau? Acho que precisará atuar novamente, garantindo um Estado palestino forte o suficiente para garantir a segurança interna e o combate ao extremismo. Considerando outros 2 problemas imediatos, eu citaria o Catar, que precisa desempenhar um papel de estabilizador, que possa dialogar bem tanto com árabes quanto com o Ocidente. Esse equilíbrio é tão importante quanto a aproximação de Israel com a Arábia Saudita. O Líbano, sob influência opressiva do Hezbollah, é outro problema estratégico imediato e extremamente grave. A despeito das pesadas baixas que infligiu, o Hezbollah permanece fortemente implantado e perigosamente armado ao longo da fronteira setentrional de Israel, o que representa uma ameaça ao norte do país. A vitória levará um esforço nacional prolongado de anos e, como já disse, não será alcançado apenas sob o ponto de vista militar. Bombas não matam ideias, mas são capazes de nutri-las, fortalecê-las a partir do crescimento do ódio. Israel terá que reconstruir rapidamente suas prejudicadas capacidades de inteligência e alerta antecipado, reforçar suas defesas em múltiplas frentes, alinhar-se mais estreitamente com seus parceiros internacionais e explorar oportunidades diplomáticas e novas iniciativas de paz ousadas e criativas. Acima de tudo, os líderes e o povo de Israel terão que aceitar e assimilar plenamente que sua estratégia de segurança anterior falhou de forma quase catastrófica. Somente essa dolorosa admissão permitirá a necessária e profunda reflexão que poderá produzir resultados mais promissores e duradouros. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.